Neste vídeo vou mostrar como criar um sistema de login do princípio ao fim utilizando o C# para Windows Desktop e como bases de dados, o sistema de gestão de bases de dados, o SQL Server Compact Edition. Eu já tenho o meu Visual Studio Community aberto, por uma questão de não estarmos aqui a perder muito mais tempo, e entretanto eu já descarreguei também o Database.net, que é a aplicação gratuita que eu gosto de usar para criar ou aceder às minhas bases de dados SQL Server Compact Edition. Para quem não viu, existe um vídeo nesta playlist que fala sobre essa questão, como instalar este software. Bastará ir aqui a este website e descarregar a versão 32 bits, que é completamente gratuita. Mesmo que o vosso sistema seja de 64 bits, vai funcionar sem problema. O que aconteceu aqui então foi que eu já descarreguei essa aplicação, mas não a tenho a funcionar ainda no meu computador. Então o que eu vou fazer aqui é a área das transferências. Eu tenho aqui o Database.net 4, tenho aqui o Database 4.exe. Aquilo que eu vos aconselho a fazer é muito simples, é irem à vossa pasta onde vocês normalmente colocam os vossos programas, as vossas aplicações. Eu vou abrir aqui a pasta x86 e vou criar aqui uma nova pasta chamada Database 4, ok? O Database 4 porque o software também é conhecido como Database 4, apesar de se chamar Database.net. Ora, eu vou agora arrastar daqui para o interior da minha pasta Database 4, ok? E agora vamos abrir aqui e vamos executar o software aqui dentro. E agora reparem o que é que vai acontecer, ele vai ser executado dentro daquela pasta, sem qualquer espécie de problema, e temos então a nossa aplicação a funcionar. Ok, posto isto, vamos então criar aqui o nosso projeto. Nós temos que ter a certeza, em primeiro lugar, que temos o SQL Server Compact Edition instalado no nosso sistema. Também existe um vídeo nesta playlist mais para trás que vai mostrar como é que vocês podem fazer para instalar. É extraordinariamente simples. Para vocês terem a certeza que o vosso sistema tem o SQL Server Compact Edition instalado, bastará abrirem o vosso navegador, ir à área dos programas. Neste caso, se o vosso sistema for de 64 bits, podem ir ao programa x86 e se tiverem uma pasta chamada Microsoft SQL Server Compact Edition, vocês têm o SQL Server Compact Edition instalado. Se não tiverem esta pasta aqui, terão então que seguir os passos para instalar. Eu vou aproveitar para fazer aqui um atalho no meu ambiente de trabalho, já está, e portanto eu já tenho aqui então o Database.net, ok? Está aqui com o atalho, exe, etc. Eu vou aqui eliminar isto tudo, mas enfim, isto são apenas cosméticas. Ora, o que nós vamos aqui fazer é o seguinte, vamos criar aqui um novo projeto, File, New Project. Nós vamos criar um novo projeto, eu já tenho aqui configurado para que todos os meus projetos fiquem guardados na pasta C, /C#, e eu vou-lhe chamar aqui, por exemplo, Login, ok? Vamos-lhe chamar Login, é o projeto de Login. Para a Net Framework que vocês vão necessitar utilizar, bastará selecionar a Net Framework 3.5 ou superior. Eu vou selecionar a versão 4. Vamos clicar aqui em Windows Forms App, vamos clicar em OK e vamos aguardar que o sistema nos crie então o nosso projeto. O nosso projeto está então finalmente criado, aqui demorou alguns instantes, eu parei momentaneamente o vídeo, mas vamos avançar então rapidamente. O que é que eu vou precisar aqui na minha aplicação? Bom, este é um formulário de login, significa portanto que eu vou necessitar ter aqui duas text boxes, uma para o usuário, outra para a senha e um botão para entrar. Então vamos aqui à Toolbox, vamos colocar aqui text box, duplo clique e um button. Muito bem, temos então aqui já dois botões, mais do que aquilo que é necessário. Temos aqui um botão, temos aqui uma text box que eu vou aproveitar para alargar um bocadinho. Vamos deixar ficar aqui mais ou menos ao centro, copiar, colar. Temos as duas text boxes. Uma será para o utilizador, outra para a senha. Vamos já dar nomes aqui aos nossos objetos, então eu vou abrir aqui um pouquinho mais. Então o que nós vamos ter aqui é o text usuário, vamos ter aqui o text senha e vamos ter aqui no botão o CMD entrar. Ok? Ora, o que vai acontecer aqui no caso da senha, existe uma propriedade que é o password char, que eu posso aqui definir como sendo, por exemplo, um asterisco. Quer dizer que quando eu for executar aqui a minha aplicação, eu vou agora centrá-la na minha janela, quando eu executar a minha aplicação pela primeira vez, e agora, uma vez que é a primeira vez que vai ser executada, pode demorar um bocadinho mais,
Temos então aqui a aplicação a correr. Eu aqui posso escrever texto normalíssimo, que será o meu username, mas depois aqui em baixo, quando for a escrever texto, ele vai aparecer com os asteriscos, ok? Então vamos passar aqui ao nosso botão também e colocar aqui o entrar. E vamos construir a nossa base de dados. E aqui vai acontecer uma particularidade. Para quem tem estado a acompanhar esta playlist e também tem estado a assistir aos vídeos sobre o MySQL, no MySQL nós conseguimos colocar dentro das queries de SQL a função MD5. E o MySQL consegue interpretar essa função e transformar um texto numa hash. No caso do SQL Server Compact Edition, a função MD5 não é suportada. O que quer dizer que se nós quisermos guardar uma variável dentro da nossa base de dados SQL Server CE com MD5, nós temos que enviar esse MD5 lá para dentro. Bom, mas eu vou explicar qual é a estratégia que vocês podem usar aqui para fazer isso. Em primeiro lugar, vamos executar aqui o nosso database.net. De seguida, o que nós vamos fazer é criar a nossa base de dados. Então eu vou aqui ao conectar, vou selecionar a opção SQL Server CE e vou optar por criar. No criar eu vou selecionar a minha pasta dos documentos, porque é uma pasta onde eu posso escrever e vocês também podem escrever os vossos fecheiros sem qualquer problema. Está aqui, é uma pasta, é um fecheiro do tipo SQL Server CE, portanto com a extensão .sdf, e nós vamos colocar aqui base de dados underscore teste, ok? Pode ser assim, não tem qualquer problema. Vamos clicar em guardar. Okay. Ele pergunta-nos se nós queremos abrir a nossa base de dados, nós vamos responder que sim. Ele vai abrir então a nossa base de dados, que neste momento não tem qualquer tabela. O que nós vamos fazer então é clicar com o botão direito do mouse e ir aqui ao Create Table. No Create Table, neste quadro, nós vamos adicionar apenas 3 colunas. Então vou clicar aqui no mais, a primeira vai se chamar ID usuário. Vai ser uma coluna que permite valores inteiros, vai ser de auto-incremento, não é muito importante isso agora, mas o mais importante que isto é nós definirmos aqui que é uma primary key. Como é que vocês fazem? Clicam com o botão direito do mouse e selecionam primary key, ok? Neste caso aqui, quando já não estiverem a trabalhar ali no nome, tem aqui o primary key, ou então podem clicar simplesmente ali em cima, ok? Está a primary key. Vamos adicionar de seguida o usuário. E neste caso, reparem a diferença entre o MySQL e o SQL Server. Nós aqui temos nvarchar e no MySQL nós temos varchar. É mais ou menos a mesma coisa, portanto não há que ter grandes preocupações nisto. Nós temos aqui o data type e depois temos aqui o comprimento. Aqui o que é que nós vamos definir? Por exemplo, 30 caracteres. No máximo o usuário terá 30 caracteres, não é necessário mais do que isso. E finalmente vamos ter a senha. A senha vai também ser um nvarchar, que eu aqui vou definir como tendo no máximo 50 caracteres. É mais do que suficiente para guardar uma hash MD5. Bom, posto isto, feita a estrutura da nossa tabela, vamos clicar em salvar e agora vamos dar-lhe o nome, usuários. Vamos clicar em OK. A base de dados está agora com uma tabela aqui criada e como vocês podem observar, a nossa tabela não tem rigorosamente nada. Então nós vamos precisar inserir aqui um valor. Eu vou aqui fechar especificamente para quê? Para vocês verificarem que nós temos aqui este quadradinho amarelo, onde podemos clicar e depois inserir aqui uma query de SQL. Mas tal como eu tive a ocasião de referir, o SQL no SQL Server Compact Edition não permite a utilização da função MD5. Portanto, aquilo que eu iria fazer aqui de insert into usuários, usuário e senha, uma vez que aqui eu se calhar não defini, eu vou aqui fazer editar, eu não terei definido aqui isto para ser de auto-incremento, ou se calhar defini e já não me recordo. Vamos aqui ao diagrama, ao design, e temos aqui auto. Esta é a coluna do auto-incremento, que quer dizer que eu não tenho que mexer ou definir aqui o ID do usuário, ele vai ser atribuído automaticamente. Agora vou ter que colocar aqui values, e vou usar aqui João, e depois vírgula, iria colocar aqui MD5 e depois a minha password ABC123. Ora, isto não vai funcionar aqui no SQL Server Compact Edition. Reparem, eu vou executar e ele diz que há um erro MD5, ok? Não existe a função MD5. Então, como é que nós vamos injetar aqui dentro a nossa função MD5? Bom, vamos aproveitar que estamos a construir uma aplicação de C# e vamos pedir para que seja essa aplicação a fazer essa MD5. Depois vamos copiá-la, vamos colá-la aqui dentro e executar e inserir este utilizador. Vamos ver então como é que isso se processa. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos
abrir aqui um duplo clique no entrar e vai ser aqui no entrar que vai acontecer a magia. Eu vou aqui reduzir um bocadinho o tamanho do código e vamos fazer o seguinte. Portanto, toda a magia do sistema vai acontecer aqui no interior deste evento. No entanto, nós vamos necessitar de fazer aqui uma série de operações, nomeadamente uma que é importante e que eu não vou estar aqui a perder muito tempo e que é a seguinte. Eu vou colar aqui um conjunto de código que nos permite calcular uma hash MD5. Ele tem aqui uns erros, já vou corrigir isso, não se preocupem. O que acontece aqui é o seguinte, em comparação com o MySQL e neste caso concreto com o PHP e o MySQL também têm a função MD5 de forma nativa. Ora, no C# não existe uma função MD5 nativa. Tem que se executar aqui um conjunto de operações no sentido de conseguirmos chegar ao MD5. Se vocês perguntarem, ok, mas este código onde é que nós o vamos buscar? É muito simples, não é preciso inventar a roda, por uma vez que ela já está inventada. Se vocês forem à internet e pesquisarem C# create MD5 hash, C# create MD5 hash, o que vocês vão encontrar certamente será uma função igual ou muito semelhante àquela. Estão a ver? Existe aqui, vocês podem alterar o nome da função, bastará copiar, colocar no vosso código e com as devidas alterações vocês vão conseguir utilizá-la. Neste caso está uma private string MD5 hash, eu vou colocar aqui criar MD5, ok? Nós passamos para o interior desta função uma string, que será o texto que nós queremos encriptar, e ele vai nos devolver o texto encriptado em MD5. Agora reparem o seguinte, porque é que isto está a dar um erro? Uma vez que eu ainda não importei o namespace que nos permite utilizar a criptografia. Então vamos fazer aqui o using system.security.cryptography, ok? Então é dentro da segurança e da criptografia, portanto dos sistemas de codificação, que nós vamos ter então acesso a estas funções que aqui estão, nomeadamente o MD5 Crypto Service Provider, ok? Não temos que nos preocupar muito mais com isto, a única coisa que nós temos que fazer agora é o seguinte, reparem, eu tenho aqui já no meu ambiente gráfico, eu tenho aqui já uma text, neste caso o text usuário. Ora, o que eu posso fazer é o seguinte, para já, como eu necessito de ter uma MD5, eu posso fazer simplesmente isto, text usuário.text vai ser igual a criar MD5, que é aquela função que está cá em baixo, e agora vou-lhe dizer que eu quero o ABC123. Ok? Claro que não pode ser aqui com apóstrofos, tem que ser com as aspas duplas, e se eu agora fizer a execução do meu código, o que vai acontecer é que eu vou ter aqui a minha hash completa. Então eu vou fazer um duplo clique para selecionar tudo, uma vez que pode haver aqui caracteres que estão escondidos, ok? Como vocês podem ver. Duplo clique, seleciona tudo, Ctrl C, e agora vamos regressar aqui ao database.net. E vou colocar aqui a minha hash dentro, ok? Está então aqui já o João e a hash, vamos executar, e reparem, uma row affected, o que quer dizer que se eu agora for aqui editar ou abrir, reparem que já temos então aqui o usuário 1, que é o João, e que tem esta hash que não é nada mais do que a criptografia de ABC123. Bom, posto isto, vamos aqui fechar a nossa aplicação e vamos regressar ao nosso código. E agora já não necessitamos mais deste código aqui e vamos concentrar a nossa atenção maioritariamente aqui neste espaço. O que nós vamos ter que fazer, em primeiro lugar, é importar a utilização do sistema de gestão de base de dados SQL Server Compact Edition. Para isso nós vamos aqui às referências, vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos adicionar uma referência. Depois de escolhermos a opção adicionar uma referência, muito provavelmente vocês não vão entrar aqui neste espaço. Vocês vão estar algures aqui no Assemblies, etc. Ora, o que vocês deverão fazer é o seguinte, se ainda não o fizeram, obviamente, é irem aqui ao Browse e no Browse, se não vos aparecer rigorosamente nada, vocês vão clicar em Browse e vão navegar da seguinte forma. Eu vou aqui ao computador, vão aqui ao C2 pontos, vão ao programa x86, vão ao SQL Server Compact Edition, entram na versão 4.0, na versão desktop e vão selecionar este fecheiro que aqui está e fazem abrir. Quando fizerem o abrir, vai aparecer então esta entrada aqui já com o visto. Se não tiver o visto, vocês vão colocar e vão clicar em OK. E a partir deste momento nós temos aqui o system.data.sql Server Compact Edition. Isto significa agora que nós podemos utilizar este sistema de gestão de base de dados da seguinte forma. Using
system.data.SQL Server CE, ok? Não confundir com o SQL Client, que é para o SQL Server normal, mas sim o SQL Server Compact Edition. A partir do momento em que nós selecionamos este namespace, passamos a poder utilizar todas as funções, métodos, classes, etc. que existem dentro deste namespace. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Nós vamos criar aqui uma ligação e vamos definir, em primeiro lugar, vamos definir aqui a connection string. Ora, vamos definir aqui uma string, connection string, e esta connection string não vai ser nada mais, nada menos do que o código inicialmente necessário para que a ligação ao nosso sistema de gestão de base de dados possa ser efetuado. Ele vai ligar-se ao sistema de gestão de base de dados e, neste caso em concreto, à nossa base de dados. Então, para isso nós fazemos o seguinte: data source, escrito desta forma, vai ser igual a qualquer coisa. O que é que vai ser essa qualquer coisa? Nós agora vamos buscar o endereço da nossa base de dados, que está aqui nos documentos, bdtest, ok? bdtest.sdf. Ora, para eu ir buscar aqui a minha pasta dos documentos, eu posso utilizar o environment.getFolderPath. Vou abrir aqui o espaço e agora vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou aqui fechar aqui as propriedades e vou fazer o seguinte aqui. Vamos aqui o getFolderPath, ok? Environment Special Folder.myDocuments. Okay? E a seguir vou fazer o seguinte. Vou acrescentar o nome do meu fecheiro, ok? Então estou a dizer que a minha fonte de informação ou a base de dados será data source é igual à localização completa da minha base de dados, ok? Bom, posto isto, tenho a minha connection string feita, agora vamos criar uma ligação, criar um adaptador, criar uma data table e carregar os dados. Viram como isto é extraordinário? E já vamos com 16 minutos de vídeo. Então vamos lá muito rapidamente. SQL CE. E reparem, temos aqui todas as classes que são possíveis de utilizar. Nós vamos usar a connection. Vamos lhe chamar ligação igual a new SQL connection. Okay? O que nós vamos fazer aqui é passar de imediato para o interior da nossa ligação a nossa connection string. Connection string. Okay? Temos a nossa ligação efetuada. Ligação.open significa abrir a ligação. O que eu vou fazer aqui é a ligação.dispose, isto é, quando eu fizer a minha comunicação, eu vou depois de imediato encerrar esta ligação. O que nós vamos fazer agora aqui é o seguinte: vamos criar em primeiro lugar um objeto do tipo datatable. Datatable dados é igual a new datatable. Esta datatable vai ser então a caixinha onde vão ser guardados os dados que eu quero ir buscar à base de dados. O que nós vamos fazer agora é criar um adaptador de SQL. SQL-CE Adapter, vamos lhe chamar mesmo adaptador, vai ser igual a um new SQL Data Adapter, e agora nós vamos ter aqui a possibilidade de definir muitos, ou neste caso serão 4, mas são várias assinaturas diferentes. E a assinatura que nós pretendemos é esta que nos permite definir qual é a instrução de SQL, que é aqui que nós a vamos escrever, e a seguir qual é a nossa ligação, a nossa connection string, ok? Aliás, nós temos aqui, será esta, nós poderíamos definir esta connection string aqui dentro, mas nós vamos definir a connection string, que será aquela ligação que aqui está, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos colocar a nossa string de SQL. Por enquanto vai ficar assim. E aqui vamos colocar ligação. Ok? Temos então o nosso adaptador criado. O que é que nós agora vamos necessitar fazer? Vamos preparar o nosso adaptador para carregar informações para os dados. E para isso o que nós devemos fazer é sempre uma query parametrizada. O que é que significa uma query parametrizada? Nós vamos inserir dentro das nossas caixas de texto, vamos inserir texto. Ora, esse texto pode ter aquilo que se designa por SQL injection, isto é, a injeção de SQL, algo que nós não queremos ter. Então, para que todas essas questões de segurança sejam efetivamente salvaguardadas, o que nós temos que fazer é pegar nos textos que vamos colocar aqui e colocá-los dentro de parâmetros, ok? Parâmetros esses que depois vão ser tratados de uma forma especial pelo próprio sistema de gestão de base de dados. Então, para adicionarmos parâmetros, nós vamos fazer da seguinte forma. Adaptador, ponto, e agora vamos colocar aqui select command, ponto, parameters, ponto, add with value. Okay? E agora vamos adicionar aqui os parâmetros que têm
dois parâmetros. É assim, peço desculpa pela redundância. Primeiro vamos dar um nome ao parâmetro e depois vamos dar um valor. E vocês vão perceber toda esta estratégia no final da aplicação. Então nós vamos dar os nomes aqui. Ora, os nomes têm que ser precedidos de um @ ou um arroba, como lhe queiram chamar. E o primeiro parâmetro vai ser o usuário. Ele vai ter que valor? O text, o usuário.text. Vamos copiar tudo isto e vamos adicionar o segundo parâmetro, que vai ser a nossa senha. No entanto, a nossa senha, que vai ser aqui a senha do text senha.txt, que é este objeto que aqui está, ela vai ter que ser encriptada. Ora, daí que nós possamos utilizar aqui o criar MD5 e vamos pedir para que seja encriptado e passado como parâmetro aqui para dentro. Então temos aqui já o usuário e a senha, que são os textos que nós vamos escrever nas duas text boxes. O que nós vamos pedir agora é para que o adaptador vá procurar e tentar preencher aqui o dados, esta caixinha, que é uma data table, com as informações que hão de vir da base de dados, com o SQL que nós iremos escrever aqui já de seguida. Então reparem o que é que vai acontecer aqui. Nós vamos dizer assim, adaptador.fill, isto é, preencher o quê? E agora vamos, reparem, ele permite ser para um dataset, mas também permite para uma data table, dados, que é esta data table que nós aqui temos. Okay? A partir do momento em que isto for carregado, e se houver resultados, dados vai conter informações da base de dados. Ora, como é que vai ser o SQL que nós vamos escrever? Select, asterisco, from usuários, okay? Da nossa tabela usuários, where usuário é igual, e agora reparem, vou colocar usuário desta forma, que é exatamente o parâmetro que ali está. Eu não vou colocar aqui uma concatenação com o text underscore usuário.text, vou usar a parametrização. De seguida vou colocar aqui and senha, desculpa, aqui, and senha igual a senha. Okay? Então significa que com esta forma de escrever a minha query, eu vou estar salvaguardado contra SQL injection. E neste caso, ele vai buscar aqui as informações de usuário e senha a estes dois parâmetros que aqui estão. Poderão perguntar-me, então, mas isto não seria suposto estar antes da query? Não, porque a query não é executada quando está aqui definida. Ela só vai ser executada quando eu executar aqui esta operação, que é dizer ao adaptador para preencher, fill, dados. E então o que é que vai acontecer? Os dados só vão ser preenchidos, isto é, esta caixa só vai ser preenchida se esta premissa que aqui está for verdadeira, isto é, se eu colocar os dados corretos. Então como é que eu vou verificar? Agora que eu já posso aqui colocar isto desta forma, e mesmo depois de ter feito o preenchimento dos dados, eu posso colocar adaptador.dispose para deitar fora aqueles objetos que eu já não necessito. O que é que eu vou fazer aqui? Vou verificar se o login é válido. Como é que eu verifico isso? Contando o número de linhas que foram captadas pelos dados. Se esta premissa não é verdadeira, isto é, se não houve resultados desta execução, significa, portanto, que eu não vou ter informações dentro dos meus dados. Então, se eu colocar o seguinte, if dados.rows.count igual a 0, o que é que significa isto? Significa que o login foi falso, porque eu não tenho nenhum utilizador ou um usuário com aquele nome e com aquela senha. Então eu vou colocar aqui só simplesmente para exemplificar messagebox.show login inválido. Obviamente que a partir daqui vocês poderiam fazer uma outra circunstância qualquer, por exemplo, abrir um segundo formulário, que seria o formulário interno da nossa aplicação. Neste caso eu estou a simplificar as coisas apenas para vocês poderem perceber como é que isto vai funcionar. O que eu vou fazer aqui, obviamente, é aqui o login é inválido e por conseguinte não deixa avançar, e aqui o login é válido. Messagebox.show bem-vindo. Ok? Portanto, significa o quê? Se existirem linhas dentro de dados, significa que houve então o encontro de uma linha, pelo menos, em que o usuário e a senha são iguais aos valores que eu introduzi nos meus text boxes, ok? Se não existir, se for igual a 0, então o login é inválido. Obviamente que se vocês quiserem abrir um novo formulário, passar para o interior da vossa aplicação, é aqui que o deverão fazer. Esta mensagem vai apenas apresentar uma message box e mantém-vos no formulário 1, ok? Então o que eu vou colocar aqui é simplesmente o seguinte, entrar na aplicação, seja isso o que for, ok? Porque vai depender da vossa aplicação. Vamos então testar isto. Vamos aqui fazer um teste muito rápido. Eu vou colocar aqui, não vou colocar valores nenhuns, porque nem sequer fiz essa verificação, vou tentar aqui fazer o entrar e vamos verificar aqui, ok, login inválido, ok, não houve qualquer erro de ligação, tudo muito certo.
Vamos tentar colocar aqui João, mas uma password errada. AAA. Vamos fazer entrar, login inválido. Vamos colocar a password correta. ABC123. Vamos clicar aqui em entrar e cá está. Seja bem-vindo à aplicação. Obviamente, como é normal, eu irei disponibilizar este código para que vocês possam estudar melhor esta circunstância, mas de uma forma genérica está aqui exemplificado como é que nós podemos criar um sistema de login para a nossa aplicação com o SQL Server Compact Edition e de uma forma mais geral como é que nós podemos ler informações a partir de uma base de dados e guardá-la dentro de uma data table.